Meu nome é Gustavo, tenho 31 anos e trabalho como mecânico numa pequena oficina aqui na cidade de São Bento, no interior do Brasil. Já vi muita coisa estranha nos anos que passei mexendo com carro velho, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vou contar agora. Isso que eu vou narrar, ninguém consegue explicar, mas uma coisa eu garanto: depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. E sabe o pior? Quem acabou levando a culpa não foi nem o carro, nem o motorista. Foi a própria cidade, que agora carrega uma maldição cada vez que uma chuva forte cai sobre São Bento. Tudo começou em uma dessas noites chuvosas e frias, em que o vento parece querer varrer cada canto da cidade. Era o tipo de noite em que a maioria das pessoas se encolhe em casa, mas eu estava fora, movido pela curiosidade. É que, há algum tempo, eu e os outros moradores notamos algo esquisito. Sempre que chovia à noite, um carro velho e branco aparecia rodando pelas ruas desertas. O problema é que ninguém conseguia ver quem estava dirigindo. Os vidros do carro eram escuros demais. Pareciam tingidos de algo mais que tinta. Sabe aquele tipo de coisa que a gente só vê em filme de terror? A curiosidade me corroía cada vez mais, e eu queria entender o que era aquilo. Quem era a pessoa por trás daqueles vidros? E por que aquele carro só aparecia em noites de chuva? Depois de dias com essas perguntas na cabeça, tomei coragem. Peguei meu guarda-chuva, vesti um casaco e saí para a rua, disposto a descobrir a verdade. Não sei se foi a melhor escolha, mas, naquele momento, a curiosidade foi mais forte que o medo. Enquanto eu esperava na porta da minha casa, a chuva caía cada vez mais pesada, as ruas escureciam, e eu sentia o clima mais pesado a cada segundo. Os pingos batiam no chão com uma força que parecia querer me expulsar dali. Ainda assim, eu fiquei firme, os olhos varrendo a rua escura, até que, de repente, vi um farol vindo da esquina. Aquela era a visão que eu esperava e temia ao mesmo tempo. O carro branco estava lá, se aproximando lentamente, como se soubesse que eu estava ali esperando por ele. Senti um frio percorrer minha espinha. Quanto mais ele se aproximava, mais forte ficava a sensação de que eu estava cometendo um erro ao estar ali. A rua estava vazia. As luzes dos postes piscavam por conta da tempestade. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava o carro chegar até mim. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Quando o carro ficou a poucos metros de mim, senti uma força invisível me puxar em sua direção, como se eu não tivesse mais controle do meu corpo. Antes que eu pudesse gritar, me vi sendo arrastado para dentro do carro. Me debati, mas era como se uma mão invisível segurasse meus braços e pernas. O medo tomou conta de mim, e eu não conseguia raciocinar. Dentro do carro, o ar era pesado, o cheiro era sufocante, como algo que apodrece há anos sem ver a luz do dia. E então, vi quem estava ao volante. Um homem com a pele cinzenta, quase podre, coberta de marcas que pareciam saídas de um pesadelo. Era como se ele estivesse ali há décadas, dirigindo aquele carro amaldiçoado. Não era uma pessoa comum. Não podia ser. Gritei, pedindo ajuda, mas parecia que ninguém conseguia me ouvir. O carro começou a se mover de novo, sem que eu soubesse para onde estava indo. Até que, para meu desespero, vi que estávamos indo em direção ao lago, o principal ponto da cidade. E aí meu coração parou. Eu sabia que se aquele carro afundasse comigo dentro, não haveria como escapar. Quando a polícia apareceu no dia seguinte, não acreditou em nada do que Ana contou. Para eles, era impossível que algo sobrenatural pudesse ter acontecido. Mas ela estava firme em sua história. Ana viu tudo da janela da nossa casa. Viu o momento em que aquela força invisível me arrastou para dentro do carro. Ela sabia que algo além do entendimento humano tinha levado seu marido. Depois de perceber que a polícia não ia ajudar, Ana resolveu investigar por conta própria. Ela passou dias revirando os arquivos antigos da cidade, até que finalmente encontrou algo. Era um registro policial de mais de 30 anos atrás, sobre um acidente com um carro exatamente igual ao que levou a mim. O motorista do carro se chamava Carlos, e ele havia sofrido um acidente fatal em uma noite de tempestade, caindo no mesmo lago onde o carro desapareceu comigo. Ana entendeu que aquilo não era coincidência. Aquilo era uma maldição que Carlos carregava desde aquela noite. Decidida a fazer justiça e encerrar aquele ciclo de terror, Ana foi até o cemitério e encontrou o túmulo de Carlos. O plano dela era libertar o espírito dele e, talvez, me salvar de alguma forma. Ali, debaixo da chuva, com apenas uma lanterna para iluminar, Ana cavou até encontrar os restos de Carlos.
Ela queimou os ossos, seguindo um ritual que havia lido, acreditando que isso poderia pôr fim à maldição que ele carregava. Antes de ir embora, Ana sussurrou para o vento: que essa história acabe aqui e que ninguém mais sofra com isso. Se você também deseja que essas histórias ganhem um fim, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. No dia seguinte, a cidade inteira ficou chocada. O corpo de Gustavo, meu corpo, apareceu boiando na superfície do lago. A polícia fechou o caso como um afogamento, mas Ana sabia que havia algo muito além disso. Ela queria acreditar que tinha encerrado a maldição, que Carlos finalmente tinha sido libertado daquele ciclo sombrio. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ainda sabia, é que, na verdade, o espírito agora preso àquele carro não era mais o de Carlos. Na próxima noite chuvosa, o carro branco apareceu novamente nas ruas da cidade, com vidros tão escuros quanto antes, mas desta vez guiado por um novo espírito. E assim, eu segui o mesmo destino de Carlos, à espera da próxima alma curiosa que ousasse se aproximar demais. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e trabalho como técnico de informática em uma empresa aqui em São Paulo. O que vou contar para vocês agora é, sem dúvida, a coisa mais assustadora que já aconteceu na minha vida. Pode parecer loucura, mas eu juro que tudo aconteceu exatamente assim. E no final, quando você souber quem eu encontrei naquela noite, vai entender por que até hoje não consigo dormir direito. Era uma daquelas noites em que tudo parece conspirar contra você. Eu tinha acabado de sair do trabalho, meia-noite, cansado e com uma chuva que caía tão forte que mal dava para ver a estrada. Não era a primeira vez que eu voltava tarde assim, mas naquela noite, alguma coisa estava errada, e eu sentia isso no ar. Só não sabia que em poucos minutos minha vida ia virar de cabeça para baixo. Enquanto eu dirigia pela estrada deserta que corta o interior, de repente, vi uma figura de branco atravessando a pista bem na minha frente. O susto foi tão grande que eu só consegui girar o volante com tudo para a direita. Meu carro saiu da pista e bateu de frente em uma árvore. O impacto foi forte, mas eu não me machuquei, pelo menos fisicamente. O carro estava destruído e ali estava eu, preso naquela estrada isolada, no meio da chuva, sem sinal de ajuda. A primeira coisa que tentei fazer foi pegar o celular para ligar para alguém, mas claro, não tinha sinal. A tempestade parecia ter cortado qualquer chance de contato com o mundo exterior. Eu estava preso ali, no meio do nada. Só o som da chuva forte batendo no vidro e o vento sacudindo as árvores ao redor. Foi quando eu o vi. Uma silhueta na chuva, vindo em minha direção, caminhando devagar, com roupas brancas, completamente encharcado. No começo, achei que fosse algum morador ou alguém que também tivesse se perdido na tempestade. Mas conforme ele se aproximava, comecei a notar que havia algo errado. O jeito como ele andava, a expressão vazia no rosto, os olhos, eram perturbadores. Ele parou na frente do carro e começou a bater nas janelas, tentando abrir as portas. Meu coração disparou. Ele parecia desesperado, mas havia algo de muito errado com aquele homem. Tranquei todas as portas e tentei afastá-lo com gestos, mas ele continuava insistindo, cada vez mais agressivo. Era como se estivesse decidido a entrar no carro de qualquer jeito. Com o homem batendo no vidro do carro, minha única opção era tentar ligar para alguém. Depois de várias tentativas frustradas, consegui uma única barra de sinal. O desespero me consumia, mas finalmente consegui discar o número do meu pai. Pai, por favor, vem pra cá agora. Tem um cara estranho aqui, ele tá tentando entrar no carro. Eu mal conseguia falar direito, minha voz tremia de pânico. Meu pai, percebendo a gravidade da situação, disse que chegaria o mais rápido possível. Enquanto eu esperava, trancado dentro do carro, o estranho não desistia. Ele circulava o veículo, batendo nas janelas, e seu olhar vazio me deixava apavorado. Por alguns momentos, eu me perguntava se sair correndo seria uma opção, mas a chuva torrencial e o isolamento daquela estrada me faziam desistir dessa ideia. Eu tentava manter a calma, mas a cada batida na janela, meu coração disparava. Durante aqueles momentos intermináveis de espera, uma coisa passou pela minha cabeça. Em situações como essa,
Você nunca sabe o que pode acontecer. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque o pior ainda está por vir. E, sinceramente, eu estava certo. O pior ainda estava por vir. Finalmente, após o que pareceram horas, vi os faróis do carro do meu pai iluminando a estrada escura e molhada. Ele estacionou rapidamente e saiu do carro, vindo direto em minha direção. O estranho, que ainda rondava o carro, parou ao ver meu pai se aproximar. Eu abri a janela um pouco e gritei: "Pai, cuidado com ele." Meu pai, sem pensar duas vezes, foi direto até o homem, encarando com firmeza. "Ei, o que você está fazendo aqui? Afaste-se do carro agora." Ele gritou, mas o estranho não respondeu, apenas ficou olhando, com aquela expressão perturbadora que eu já conhecia. Quando o homem começou a dar passos para trás, meu pai foi atrás, tentando detê-lo. Foi aí que o homem começou a correr, mas meu pai não deixou barato. Mesmo com a chuva dificultando tudo, ele foi atrás até que, depois de uma breve perseguição, conseguiu agarrá-lo e imobilizá-lo no chão. Eu saí do carro, ainda tremendo, assistindo aquela cena surreal. "Chame a polícia agora." Meu pai gritou para mim. Eu mal conseguia digitar, mas finalmente consegui fazer a ligação. Não demorou muito para a polícia chegar. Eles algemaram o homem e começaram a fazer perguntas. Ele não falava nada, só olhava para o chão, encharcado e completamente apático. Quando os policiais finalmente conseguiram descobrir sua identidade, eles me olharam com seriedade. "Esse é Marcos Oliveira. Ele escapou de um hospital psiquiátrico há alguns dias." Aquele nome ecoou na minha cabeça. Marcos estava foragido há dias, e eu tinha dado de cara com ele no pior lugar possível, na pior noite possível. O alívio de ver a polícia levando-o embora não foi suficiente para tirar a sensação de medo que ainda tomava conta de mim. E mesmo com meu pai ao lado, me abraçando e dizendo que estava tudo bem, eu sabia que aquela noite jamais seria esquecida. Naquele instante, olhei para a estrada deserta novamente e pensei: eu quase não sobrevivi para contar essa história. Eu nunca fui fã de tempestades, ainda mais aquelas que parecem querer engolir tudo à sua volta. Relâmpagos rasgavam o céu, e o som dos trovões sacudia a casa, deixando a gente num silêncio tenso. Estávamos sem energia, e a escuridão só aumentava o medo. Eu estava sozinho com minha mãe e meus avós, presos naquela noite infernal. A cada barulho de vento batendo nas janelas, meu coração disparava um pouco mais. Com a garganta seca e os nervos à flor da pele, decidi levantar e ir até a cozinha buscar um copo de água. Caminhei no escuro, tentando me guiar pelo brilho esporádico dos raios. A casa, que eu conhecia tão bem, de repente parecia estranha, como se escondesse segredos que eu não queria descobrir. Mal sabia eu que a pior parte daquela noite ainda estava por vir. Cheguei na cozinha e notei algo que me gelou o sangue. A porta do pátio estava escancarada. Tenho certeza de que tínhamos trancado antes de o tempo fechar. Minha primeira reação foi correr e fechar a porta com pressa, trancando o trinco várias vezes, como se isso fosse impedir qualquer coisa de entrar. Mesmo depois de trancar, não conseguia me livrar de uma sensação estranha. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Pois é, era isso. Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu senti um pânico silencioso tomar conta de mim. Voltei para o meu quarto com passos apressados, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Mas lá no fundo, algo me dizia que eu não estava sozinho. Cheguei no meu quarto e o silêncio parecia ainda mais pesado. A tempestade lá fora continuava, mas dentro de mim, um medo crescente tomava conta. De repente, senti um movimento leve debaixo da cama. Meu coração parou por um segundo. Não é possível, pensei. Respirei fundo e, com a mão trêmula, abaixei para olhar. O que eu vi lá de baixo me tirou o fôlego. Era uma mulher, magra, quase esquelética, com olhos fundos que pareciam me atravessar. Ela estava encolhida, com as roupas rasgadas e o olhar fixo em mim, como se eu fosse um intruso ali. Eu gritei sem pensar duas vezes e saí correndo do quarto, sem olhar para trás.
Corri feito louco para o quarto dos meus avós. Meu coração parecia querer sair pela boca, e eu só conseguia pensar naqueles olhos fundos me encarando debaixo da cama. Arrombei a porta do quarto deles, e meu avô, assustado, pegou a arma que mantinha guardada no criado mudo. Expliquei o que tinha visto, ainda ofegante, e minha avó ficou em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém esperava uma coisa dessas, principalmente numa noite como aquela. Meu avô me olhou com uma mistura de medo e desconfiança. Ele sabia que eu não estava brincando, mas também não queria acreditar que alguém tinha invadido nossa casa. Ele se levantou, ajeitou a arma na mão e disse que iríamos até o quarto juntos. Minha avó, mesmo assustada, tentou se manter firme, e minha mãe estava paralisada no canto, sem saber o que fazer. Chegamos no meu quarto em silêncio, e o som da chuva batendo nas janelas parecia mais alto que nunca. Meu avô entrou primeiro, com a arma apontada para o chão, pronto para qualquer coisa. Eu, meio escondido atrás dele, olhava com o coração na garganta. De repente, vimos a mulher. Ela se espremeu e saiu correndo em direção à janela. Num movimento rápido e assustador, conseguiu pular e desaparecer na escuridão, como se fosse um vulto. Tudo aconteceu tão rápido que a gente nem conseguiu reagir direito. A chuva engoliu o som da janela sendo aberta, e logo ela sumiu na noite, deixando só o silêncio pesado para trás. Ficamos ali, parados, olhando a janela aberta, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha avó cruzou os braços, tremendo, e meu avô apenas balançou a cabeça, ainda segurando a arma. Depois que a mulher fugiu, a tensão continuou no ar. Sem câmeras de segurança, sem pistas claras, ficamos sem saber o que fazer. Chamamos a polícia, mas o que iriam achar? E se ela fosse só uma louca sem rumo, ou alguém em fuga de algo pior? Minha avó sugeriu que deveríamos reforçar as janelas e portas, instalar travas de segurança e, quem sabe, até colocar câmeras. A ideia era não dar mais chance para alguém invadir a nossa casa daquela forma. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Eu ficava repassando a cena na minha cabeça. Os olhos assustadores da mulher, a sensação de ser observado, o medo de que ela pudesse voltar. Decidimos seguir em frente, mas nunca mais olhamos para aquela cama do mesmo jeito. E, desde então, todas as noites de tempestade me trazem de volta o pavor daquela noite, quando descobri que, às vezes, o verdadeiro terror se esconde onde a gente menos espera. Sabe aquela sensação estranha de estar sozinho em casa durante uma tempestade? Bom, era exatamente o que eu estava sentindo naquela noite. Meus pais tinham saído e eu, Lucas, com 13 anos, estava jogando videogame na sala. A chuva caía forte lá fora, os trovões eram tão altos que fazia a janela tremer, mas eu tentava não ligar muito. Eu estava conectado com meu amigo Cody, que morava a alguns quarteirões. A gente estava rindo, voando enquanto jogava, quando do nada, a campainha tocou. Olhei para o relógio. Era tarde. Quem bateria na porta a essa hora? Meu coração acelerou um pouco, mas pensei que podia ser só algum entregador perdido. Pausei o jogo, tirei o headset e fui até a porta, tentando não fazer barulho. Espiei pelo olho mágico e vi um homem lá fora. Ele tinha uma aparência estranha, parecia nervoso e um pouco perdido. Ele me viu olhando e se aproximou mais. Garoto, você pode me ajudar? Preciso usar o telefone, é urgente, ele disse, a voz tremendo um pouco. Não parecia alguém que eu conhecia e, pela aparência, ele também não parecia alguém que meus pais trariam aqui. Meu coração batia forte. Lembrei do que meus pais sempre diziam: nunca abra a porta para estranhos, especialmente quando estiver sozinho. Respirei fundo e tentei manter a calma. Desculpa, senhor, mas eu não posso abrir a porta. Eu tô sozinho e não conheço o senhor, respondi, tentando soar mais firme do que me sentia. O homem ficou irritado. Começou a bater na porta, pedindo mais uma vez para entrar. Garoto, você não tá entendendo. É uma emergência. Ele insistia, mas eu já estava decidido. Fui me afastando.
tentando não demonstrar tanto medo. Voltei para a sala, mas o som da chuva e dos trovões agora parecia mais intenso. Cold me chamava no jogo, mas eu não conseguia me concentrar. Olhei para a porta dos fundos e de repente, ouvi um barulho. Um estalo alto. Minha respiração travou. O barulho vinha da cozinha. O homem tinha conseguido entrar pela porta dos fundos. Eu nem tinha percebido que ela estava destrancada. Ele estava dentro da minha casa, e agora o meu medo se tornou real. Sem pensar duas vezes, corri para o escritório e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. O silêncio do lado de fora era perturbador, mas não durou muito. De repente, ele começou a bater na porta do escritório, cada vez mais forte, gritando coisas que eu mal conseguia entender. "Abre essa porta, moleque! Eu só quero o telefone." Ele berrava, mas a voz dele era instável. Parecia de alguém que não estava bem. Eu fiquei ali, encostado na parede, ouvindo os gritos e o barulho da porta quase cedendo. Precisava sair dali. Mas como? O som da tempestade parecia mais um aviso do perigo que estava cada vez mais próximo. Eu sabia que não podia ficar ali parado. A qualquer momento, aquele homem poderia arrombar a porta do escritório. Eu precisava sair, mas o medo me travava. Tentei me acalmar, respirando fundo, e foi aí que me lembrei da garagem. A porta da garagem estava bem ali, no corredor ao lado, e se eu conseguisse chegar até lá, teria uma chance de escapar. Com o coração disparado, abri a porta do escritório devagar, tentando não fazer barulho. Olhei para trás e vi que o homem ainda estava tentando entrar no escritório. Aproveitei a oportunidade e corri. Meus pés descalços faziam um som abafado no chão de madeira, mas tudo que eu conseguia ouvir era o barulho do meu coração e dos gritos dele se distanciando. Cheguei na garagem e, por sorte, as chaves do carro estavam em cima da mesa de ferramentas do meu pai. Peguei as chaves e abri a porta que dava para a rua. Quando finalmente senti o vento frio e a chuva me molhando, soube que estava livre. Saí correndo pela calçada, sem olhar para trás, até chegar na casa do vizinho. Bati na porta do vizinho como se minha vida dependesse daquilo, e, de certa forma, dependia mesmo. Seu Jorge, meu vizinho, abriu a porta com um susto, me vendo todo encharcado e ofegante. Contei a ele, entre respirações pesadas, o que estava acontecendo. Sem perder tempo, ele me puxou para dentro e ligou para a polícia. Enquanto esperávamos, ele tentou me acalmar com um copo de água e me disse para respirar fundo, que tudo ficaria bem. Eu não conseguia parar de tremer. Em poucos minutos, as sirenes quebraram o silêncio da noite, e as luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua. Eu vi os policiais entrando na minha casa com armas em punho, prontos para tudo. O homem estava lá, ainda dentro da casa, gritando coisas sem sentido. Ele parecia mais perdido do que nunca. Os policiais o prenderam e o levaram para fora. Quando ele me viu, gritou algo que eu não conseguia entender, mas dava para ver que ele estava confuso, bêbado ou talvez até com problemas mentais. Era assustador pensar que alguém como ele poderia ter invadido minha casa tão facilmente. Assim que a situação estava sob controle, meus pais chegaram em casa. O alívio no rosto deles ao me ver são e salvo foi indescritível. Minha mãe me abraçou tão forte que quase perdi o fôlego. Eu não sabia se queria rir ou chorar. Só queria que aquele pesadelo acabasse. A polícia conversou com meus pais, explicando que o invasor alegava ser o dono da casa e que eu era seu filho, o que claramente não fazia sentido. Ele estava desorientado e, pelo jeito, embriagado. Foi um alívio saber que ele não poderia mais nos machucar, mas ainda assim, o medo de tudo aquilo ficou marcado na minha memória. No final, percebi que mesmo nos momentos mais assustadores, a gente é capaz de reagir e buscar uma saída. Nunca pensei que uma noite comum, jogando videogame, pudesse virar um verdadeiro filme de terror. E toda vez que chove forte e o trovão faz a casa tremer, eu lembro daquela noite e me certifico, 2 vezes, de que todas as portas estão trancadas. Quando eu e minha esposa decidimos passar o fim de semana naquela cabana isolada, a gente só queria paz e um pouco de tranquilidade,
longe da correria da cidade. A viagem até lá foi longa, mas a vista das montanhas e o som da chuva batendo no carro eram quase hipnotizantes. Chegamos enquanto a tempestade começava a piorar. A cabana era charmosa, com um deck de madeira que dava para a floresta densa ao redor. Tudo parecia perfeito, mas a sensação de isolamento era inegável. Depois de nos instalarmos e acendermos a lareira, decidimos relaxar no deck, mesmo com a chuva fina ainda caindo. Foi aí que algo estranho aconteceu. No meio da nossa conversa, ouvimos uma voz vinda da floresta. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas quando olhei na direção do som, vi um homem parado entre as árvores. Ele estava usando roupas de um tom claro, quase fluorescente, algo que se destacava demais naquela escuridão. O jeito como ele nos olhava me deixou desconfortável. Sem dizer nada, ele começou a andar na nossa direção, com passos lentos e certeiros. Não parecia alguém perdido ou pedindo ajuda. Ele simplesmente veio, como se soubesse exatamente onde estava indo. Quando se aproximou da cabana, não bateu na porta. Em vez disso, tentou abrir a maçaneta. A cena era surreal e assustadora. Entramos rapidamente e trancamos a porta, sentindo o coração disparar. A partir daquele momento, a atmosfera mudou completamente. A paz que procurávamos se transformou em um medo constante. O silêncio da noite foi quebrado pelos sons assustadores vindos de fora. Enquanto eu e minha esposa tentávamos nos acalmar, escutamos barulhos que vinham das janelas e da porta da frente, como se alguém estivesse arranhando ou tentando entrar. O pavor tomou conta de nós. Peguei a espingarda que estava guardada no armário, uma relíquia antiga que os donos da cabana deixaram, talvez pensando mais em decoração do que em defesa. À medida que os minutos passavam, ficava claro que o homem não estava sozinho. Outras figuras surgiram ao redor da cabana, andando de um lado para o outro, criando uma sinfonia sinistra de passos e batidas leves, como se quisessem nos testar, brincar com nosso medo. Eles não falavam, não gritavam. Era só o som dos corpos se movendo, quase como sombras. Eu não sabia o que fazer, mas a sensação de desespero me dominava. Decidi que precisava agir antes que alguém realmente tentasse entrar. Abri uma pequena fresta da janela e apontei a espingarda para o alto. O barulho do tiro ecoou na noite, assustando os invasores. Vi as silhuetas correrem de volta para a floresta, desaparecendo na escuridão como se nunca estivessem ali. Ficamos sozinhos novamente, mas o medo continuava. Tentamos ligar para a polícia, mas o celular não pegava sinal. Estávamos isolados, sem saída, cercados por algo que não conseguíamos entender. A noite parecia interminável, e cada ruído nos deixava mais apreensivos. O amanhecer trouxe um pouco de alívio, mas a sensação de insegurança ainda estava ali, latejando como uma ferida aberta. Saímos da cama exaustos, sem ter pregado o olho durante a noite. Minha esposa estava pálida, com os olhos fundos, refletindo o medo que passamos. A cabana, que ontem parecia um refúgio perfeito, agora parecia um cenário de pesadelo. Dava para sentir que algo muito errado tinha acontecido ali. Assim que o sol começou a iluminar o lugar, a primeira coisa que fiz foi checar ao redor da casa. As marcas estavam por toda parte, pegadas no barro perto das janelas, arranhões na porta e algumas latas amassadas jogadas no deck. Era como se tivéssemos sido caçados a noite toda. As roupas claras daquele homem e o jeito estranho como ele nos observava ainda não saíam da minha cabeça. Eu não sabia o que eles queriam, mas sabia que não era coisa boa. Decidimos que não íamos ficar ali nem mais um minuto. Arrumamos nossas coisas rapidamente, jogando tudo no carro sem olhar para trás. O silêncio era absoluto, mas cada ruído, cada galho quebrando, nos fazia pular de susto. A estrada de terra parecia mais longa do que nunca, e o carro derrapava nas poças d'água da tempestade da noite anterior. Ninguém dizia uma palavra. O peso do que aconteceu estava estampado nos nossos rostos. Enquanto nos afastávamos da cabana, eu não conseguia parar de pensar naquelas pessoas. Quem eram? Por que estavam lá? Será que tinham algum motivo para nos assustar? Ou era tudo uma brincadeira macabra? A única coisa que sabíamos é que jamais voltaríamos para aquele lugar. A ideia de paz que buscávamos ficou manchada pelo terror daquela noite,
e não havia mais nada que nos prendesse àquela cabana. Quando finalmente chegamos à cidade, o sinal do celular voltou. Liguei para a polícia e relatei o que aconteceu, mas no fundo eu sabia que não voltaria para descobrir o que houve de verdade. A experiência nos marcou profundamente e só queríamos deixar aquela memória para trás. A partir daquele dia, decidimos que aventuras em lugares isolados não eram mais para nós. A sensação de que estávamos sendo vigiados nunca desapareceu completamente, e o gosto amargo daquela noite nos acompanharia para sempre. Me chamo Carlos, tenho 38 anos e trabalho como técnico em eletrônica. Minha vida sempre foi bem tranquila, até que uma noite chuvosa mudou tudo. O que vou contar para vocês é uma história que me deixou acordado por muitas noites. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado, mesmo sabendo que, racionalmente, isso não deveria ser possível? Pois bem, naquela noite, eu tive certeza de que não estávamos sozinhos. Eu e meu filho, André, de 12 anos, temos uma tradição bem simples, mas especial. Sempre que cai uma tempestade daquelas fortes, com trovoadas e relâmpagos, nos reunimos embaixo do gazebo que tenho no quintal. Ficamos lá, sentados, apenas apreciando o espetáculo da natureza. Era uma forma de relaxar e esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. No entanto, naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas telhas de metal, percebi que algo estava diferente. As luzes dos relâmpagos iluminavam o quintal de tempos em tempos, e, em um desses flashes, vi André arregalar os olhos e apontar para a floresta que ficava ao fundo do nosso terreno. "Pai, tem alguém lá fora", ele disse com a voz tremendo. De início, achei que fosse apenas a imaginação dele. Afinal, com o vento e as sombras que as árvores projetavam, era fácil confundir qualquer coisa. Mas a expressão no rosto de André me fez hesitar. Ele estava realmente assustado. Resolvi acender as luzes do quintal para dissipar o medo, mas, quando olhei novamente para onde ele havia apontado, não havia mais nada lá. Deve ter sido só a sombra de alguma árvore balançando com o vento. "Filho", tentei tranquilizá-lo. André continuou olhando fixamente para a floresta, como se esperasse que a figura aparecesse de novo. O som da chuva parecia mais alto, e a tensão começou a crescer entre nós. Decidi que era hora de voltarmos para dentro. Afinal, era só uma tempestade, e a mente às vezes prega peças em momentos assim, não é? Mas algo dentro de mim também não estava convencido. Havia algo estranho naquela noite. Algo que me deixou com um arrepio na espinha. Mal sabia eu que essa sensação não iria embora tão cedo. Naquela noite, depois de tentarmos esquecer o que aconteceu no quintal, fomos dormir. Pelo menos era o que eu achava que ia acontecer. Já era tarde, e o barulho da chuva continuava forte lá fora, abafando qualquer outro som. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi passos apressados no corredor. Era André. Ele entrou no meu quarto, pálido e com os olhos arregalados. "Pai, tem alguém na janela do meu quarto." Eu vi. Meu coração disparou. Peguei o primeiro objeto que encontrei, um velho taco de beisebol que guardava no armário, e corri para o quarto dele. As cortinas estavam fechadas, e a luz do abajur lançava uma sombra estranha na parede. Respirei fundo e abri as cortinas de uma vez só, preparado para encarar quem quer que fosse. Nada. Absolutamente ninguém do lado de fora. Olhei para André, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que ele havia visto. "Filho, você tem certeza?" perguntei, tentando não demonstrar o pânico que começava a crescer dentro de mim. André apenas balançou a cabeça afirmativamente, sem tirar os olhos da janela. Sabendo que ele estava assustado de verdade, decidi não ignorar. Afinal, ele nunca foi do tipo que inventa essas coisas. Antes de sair para investigar, olhei para ele e tentei desviar a atenção. "Fica tranquilo. Depois disso, a gente vai assistir algo juntos no canal. Aliás, já se inscreveu? Dá uma força pra gente lá. Agora, deixa eu ver o que está acontecendo." Saí com o taco na mão, a chuva agora mais fraca, mas o vento ainda assobiava, criando um clima sinistro. Andei em volta da casa,
sentindo o ar gelado bater no rosto. E então, enquanto virava a esquina da lateral, meu coração quase parou. Lá estava ele, um homem encapuzado, de pé, a poucos metros de distância, olhando diretamente para a janela do quarto de André. Ele não se mexia, apenas observava como se estivesse esperando alguma coisa. Sem pensar muito, gritei e corri em direção a ele com o taco levantado, pronto para enfrentar o que fosse. Mas, em um movimento rápido, o homem desapareceu na escuridão, como se fosse parte dela. Procurei ao redor, mas não havia rastro, nem sinal de por onde ele poderia ter ido. Voltei para dentro da casa, o corpo todo tremendo, e travei todas as portas e janelas. Depois daquela visão perturbadora, passei a noite em claro. André também não conseguiu pregar o olho. Sentamos na sala, de olho nas câmeras de segurança, esperando que o homem voltasse. Mas, para nossa surpresa, ele não voltou mais. O tempo passou devagar naquela noite. Cada barulho parecia amplificado pela tensão que tomava conta da casa. Ao amanhecer, a tempestade havia passado, mas a sensação de que algo sombrio havia acontecido permaneceu. André e eu ainda trocamos olhares preocupados nos dias que seguiram, sem saber se o homem encapuzado poderia voltar a qualquer momento. E, sinceramente, até hoje, quando chove forte à noite, não consigo evitar olhar para a janela. Quem sabe um dia ele volte. Meu nome é Ricardo, tenho 24 anos e trabalho como desenvolvedor de software em uma pequena empresa aqui em Campinas. Minha vida, até pouco tempo atrás, era bem comum, sem grandes surpresas ou sustos. Mas algo aconteceu que mudou completamente minha percepção da realidade. O que vou contar agora é um relato real e ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Eu nunca vou esquecer aquela noite, nem o rosto daquele homem sorrindo pela janela da minha sala. Tudo começou numa noite de tempestade. Estava em casa, sozinho, como de costume, curtindo o som da chuva enquanto terminava de responder alguns e-mails de trabalho. Eu sempre gostei de ouvir a chuva batendo no telhado, mas naquela noite tinha algo estranho no ar. Ao olhar pela janela da sala, eu vi um homem parado do outro lado da rua. Ele estava de moletom cinza, com o capuz cobrindo parcialmente o rosto. Não estava correndo da chuva, nem parecia tentar se proteger dela. Ele apenas ficou ali, parado, me encarando. Aquilo me incomodou, claro, mas tentei ignorar. Pensei que podia ser apenas um vizinho voltando para casa ou alguém esperando um táxi. Mas algo não batia. Por que ele estava me olhando daquele jeito? Fechei as cortinas e voltei para o meu trabalho, mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto mexia no celular para relaxar um pouco, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A primeira mensagem dizia: "Você esqueceu." Achei que era algum engano, mas logo em seguida veio outra: "Eu sei que você não esqueceu." Meu coração disparou. Quem poderia estar mandando aquilo? Será que era o homem que eu vi lá fora? Ou talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto de algum amigo? Eu ainda estava inquieto com o que tinha visto, então tentei convencer a mim mesmo de que devia ser só uma pegadinha. Mesmo assim, bloqueei o número. Não queria mais ver mensagens estranhas naquela noite. Mas por dentro, algo me dizia que aquilo não ia acabar ali. Naquela mesma madrugada, fui acordado por um som que me fez gelar. Uma batida suave na porta da frente. No começo, pensei que estava sonhando, mas a batida continuou, ritmada e insistente. Levantei da cama, descalço, e fui em direção à porta. Cada passo que eu dava, meu coração batia mais forte. Quem bateria na minha porta a essa hora? Quando cheguei, olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Abri a porta, cuidadosamente, e uma rajada de vento frio me atingiu. Lá fora, não havia absolutamente nada, exceto a chuva caindo pesadamente. Fechei a porta rapidamente, meu coração ainda acelerado. No fundo, eu sabia que não estava sozinho. A sombra que vi fugindo pela rua só confirmou meus piores medos. Alguém, ou algo, estava me observando. Voltei para a cama,
Mas o sono não veio. As mensagens, a batida na porta, o homem na rua, tudo parecia conectado, mas eu ainda não conseguia juntar as peças. Fiquei acordado, com os olhos fixos no teto, esperando por algo que eu sabia que não seria bom. Na noite seguinte, tentei seguir minha rotina normalmente. Liguei a TV, pedi comida e tentei me distrair com um filme. Mas a sensação de que estava sendo observado nunca desapareceu. Era como se eu soubesse, lá no fundo, que algo horrível estava para acontecer. Enquanto a chuva voltava a cair lá fora, ouvi um barulho na janela da sala. Um som leve, mas o suficiente para me fazer pular do sofá. Quando virei para olhar, lá estava ele. O homem de moletom cinza estava de pé, pressionando as mãos contra o vidro da janela, com o rosto quase colado no vidro, sorrindo de uma forma que me fez sentir um frio na espinha. Seu sorriso era largo, artificial, como se ele estivesse se divertindo com o meu medo. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem conseguir pensar em nada, apenas encarando aquele rosto. E então, num piscar de olhos, ele desapareceu. Corri até a janela e olhei para fora, mas ele não estava mais lá. Só restava a marca de suas mãos no vidro molhado pela chuva. Algo dentro de mim sabia que aquilo não ia parar por aí. Precisava contar para alguém, compartilhar o que estava acontecendo. Aliás, aproveitando que você está aqui comigo, que tal se inscrever no canal e curtir o vídeo? Quem sabe assim você não perde o desfecho dessa história. No dia seguinte, acordei com um pressentimento ruim. Havia algo de diferente na atmosfera. Antes mesmo de sair da cama, soube que a noite anterior não foi apenas um pesadelo. Levantei e fui até a porta da frente, onde notei algo estranho. No chão, bem na entrada, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, peguei o bilhete e abri lentamente. As palavras escritas nele eram simples, mas me fizeram sentir uma pontada de terror que eu nunca tinha experimentado antes. Você esqueceu, dizia o bilhete, as mesmas palavras das mensagens que eu tinha recebido. Naquele momento, tudo pareceu se encaixar, mas não de um jeito que me trouxesse alívio. Eu sabia que ele voltaria. Aquele homem, aquela sombra, ele sabia de algo sobre mim que eu mesmo não conseguia lembrar. E agora, restava apenas esperar, porque, de alguma forma, eu sabia, ele não ia parar até que eu me lembrasse do que tinha esquecido.